Shalom, shalom, tudo bem? Estou meio desativo aqui no canal, né? Tenho trabalhado bastante e como sempre eu tenho falado aqui nos vídeos muita correria, né? E hoje consegui retomar aqui fazendo mais um vídeo de conhecimento, de uma conversa, né? Teologando aqui com meus irmãos e tentando extrair de você o melhor e dar o meu melhor aqui, né, dentro da palavra. E hoje um contexto que eu queria conversar com os irmãos, que outro dia eu estava conversando com os amigos, era sobre trindade, né, e imagem e semelhança, que eu vi um anexo entre essas duas coisas grande. Eu tive uma visão ali e queria compartilhar com os irmãos. E espero que vocês entendam o que eu vou falar. Se vocês concordam, amém. Se não concordam, deixa aqui no comentário para que a gente venha a tirar qualquer dúvida e debater sobre o assunto. E tiver uma outra visão e que quiser explanar sobre isso, também estou aberto aqui sempre a crescer em graça e conhecimento. Então, uma das coisas que eu queria conversar com os irmãos, né, é a edificação da Trindade, né? Ali, assim, a gente falar sobre a Trindade. Tem pessoas que não creem, né, na Trindade e outras que creem. Eu sou um dos que creem na Trindade, né? E eu vou trazer dois textos aqui que eu vejo pelo menos o Senhor se falando de si como mais de uma pessoa, né? Ele falando com alguém. Está no texto de Gênesis 1:26 e o Gênesis 11:7, né? E ali no texto está falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, já é um texto bem conhecido. E o outro é: desçamos e os confundamos, para que eles não façam a torre, né? Lembra da Torre de Babel? Era sobre esse assunto, depois tu dá uma olhada lá. Então assim, se eu vejo façamos e desçamos, é mais de uma pessoa que tá dialogando ali. Tem mais de um para fazer algo, né? E ali a gente pelo menos tem duas pessoas, certo? E eu estava lendo também, né, em Mateus 28:19 e 1 Pedro 1, versículo 2, que fala sobre a Trindade ali, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu creio que, em outros textos, né, que a gente poderia estar citando aqui, a gente trazendo essa presença da Trindade, né? Essa palavra criada e tudo para expressar essas três pessoas. E a própria palavra do hebraico, a gente vê Elohim, né? Que é no plural. Essa palavra está no plural, deuses. Então a gente entende que ele é constituído de mais de um. Dentro dessa analogia, eu estava pensando na tricotomia. E tive uma visão aqui que queria dividir com os irmãos. Quando ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu sei que ali a palavra, né, Tselem, né, e Demute, que são sinônimas entre si, né, e são assim, atributos não físicos. A gente entende que é atributos não físicos. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva sobre essa palavra. Nós somos feitos de alma, corpo e espírito, certo? E se a gente for ver na Trindade, eu quero fazer uma analogia com o que a gente é constituído, né? Tem o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? O Deus Pai pode se tornar a identidade de Deus, né? Ali o caráter de Deus, a gente vê o Deus Pai anunciando o grande eu sou. A gente vê esse grande eu sou agora se manifestando em carne, né? O verbo se fez carne, Jesus se tornando carne. Então estamos ali, talvez, vulgarmente falando ali, Deus representando a alma, Cristo representando a carne, né? O nosso corpo humano e tudo, essa perfeição que Deus nos deu. E ali o Espírito, né? Que representa o Espírito que foi soprado sobre nós, a intercessão do Espírito Santo. E dentro desse contexto eu queria fazer essa analogia, que eu creio que são muito sinônimos entre si, né? Eu penso desse jeito, talvez o irmão discorde, mas eu fiz essa comparação. E para mim faz sentido. Para mim faz sentido isso. Essa representação, né? Em Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E continuando falando sobre o Espírito Santo, eu estava lendo aqui, algumas pessoas não creem que o Espírito Santo é uma pessoa. Então não poderia formar três pessoas, né? E eu discordo disso, né? Respeito a opinião dos meus irmãos, mas eu discordo.
Por que eu discordo? A gente vê que o Paracletos, né, que é a palavra dada ao Espírito Santo, quando Jesus fala, né, que irá e deixar outro Consolador. Se trata de uma outra pessoa e não de uma energia, de algo que é dito por aí, né? E esse Paracleto, ele simboliza ali dentro dessa palavra grega, advogado, conselheiro e defensor. Então, como alguém pode ser outro, né, uma outra pessoa, se usando esse artigo para outra pessoa, e ele ser um advogado, um conselheiro ou um defensor? Eu não vejo uma energia tendo, né, esse poder. E aí em outras partes da Bíblia a gente vê que ele veio a dar um ensino. Como alguém pode ter ciência, né? Como alguém pode ter conhecimento e ensinar se não é uma pessoa? A gente vê que ele tem vontade própria, porque ele dá os dons conforme convém, né? A gente vê que ele se entristece. Então, são adjetivos de uma pessoa. E aí eu até anotei aqui, né? Emoção, inteligência, interação com as pessoas. E a gente vê também, são sinônimos, né? São palavras que é dada a um ser humano, logicamente, né? Não uma energia, um objeto ou qualquer outra coisa. E a gente vê que as escrituras foram feitas por homens inspiradas pelo Espírito Santo. Então, qual é a minha fonte de inspiração? Geralmente é alguém. Eu me inspiro em alguém, né? Eu sou inspirado por alguém para que eu venha fazer algo, né, derivado daquela inspiração. Então eu vejo o Espírito Santo hoje como uma pessoa. Então é certíssimo para mim, as pessoas que creem, respeito as que não creem, que são 3 pessoas, que tem a Trindade ali, né? Essa palavra usada para definir o Senhor, o Espírito Santo e o próprio Deus. Tem essa visão da tricotomia como imagem e semelhança, não só como adjetivos, né, de Deus em nós, né, o Espírito, o conhecimento, a ciência, a revelação, todas essas coisas ali que não são atributos físicos, mas eu também vejo muito dessa analogia de Deus em nós, né? O Senhor sendo a identidade, né? Ali o eu, que é a nossa alma, o Espírito que retorna para Deus, sendo soprado sobre nós, e o próprio Espírito Santo depois retornando, né? A gente vê que depois o Espírito Santo vai se retirar, e Cristo ali vindo representando essa forma humana, a carnal, né? Esse templo aqui do Espírito Santo. Amém? Então essa é a mensagem que eu tenho hoje, bem curtinha, e espero que os irmãos tenham entendido tudo o que eu tentei passar para os irmãos. E aí, deixa seu like, comenta, né? Espero ter sido bem sucinto na minha resposta a vocês, esclarecimento do que eu penso. E é isso aí. Vamos continuar estudando, caindo para dentro do Evangelho, né? E o que adianta um homem ganhar o mundo e perder sua salvação? E a letra também, né, é morta se não tiver o Espírito. Então que a gente esteja sempre em espírito e em verdade com o Senhor. Amém? Um beijo a todos aí, obrigado, fica com Deus e até a próxima.